No início daquela semana que mudaria a história, uma cena marcante tomou conta das ruas de Jerusalém. Jesus, montado em um jumentinho, foi recebido com festa, cânticos e folhas de palmeira por uma multidão empolgada que gritava: Hosana ao filho de Davi. Era um momento de exaltação pública, um reconhecimento popular que soava como uma coroação espiritual. A cidade estava em alvoroço e os ecos dos gritos de aclamação pareciam atravessar os portões da cidade como se o reino prometido finalmente estivesse prestes a se manifestar. A expectativa de libertação do jugo romano inflava os corações. Havia fervor no ar, mas também havia equívocos. O povo o proclamava rei, mas não entendia de que tipo de reinado se tratava. 5 dias depois, o mesmo povo, ou grande parte dele, já não segurava ramos, mas sim pedras no coração. Gritavam agora, não Hosana, mas crucifica-o, com a mesma intensidade com que o haviam exaltado. O contraste era quase inacreditável. O homem que havia sido celebrado como o prometido Messias estava sendo entregue como um criminoso. A rapidez dessa mudança não era apenas chocante, era reveladora. Ela expunha a profundidade da instabilidade da alma humana, a vulnerabilidade de corações guiados mais por desejos do que por convicções. Jesus não havia mudado. Ele permaneceu o mesmo. Mas a multidão mostrou que a adoração sem entendimento é frágil, e a fé sem raízes profundas pode ser arrancada facilmente pelo vento da decepção. A origem dessa oscilação não estava no caráter de Jesus, mas na expectativa do povo. Durante gerações, os judeus aguardavam um Messias guerreiro, um líder com espada em punho, que libertaria Israel de seus inimigos e restauraria o trono de Davi com glória e força. Era essa imagem que pulsava no coração das massas. Quando viram Jesus realizar milagres, ressuscitar mortos e ensinar com autoridade, projetaram nele seus anseios políticos e sociais. Esperavam que o Messias se levantasse com poder terreno e tomasse o controle do templo e do governo. No entanto, cada gesto de Jesus contrariava essa esperança. Ele falava de servir, não de dominar, de perdoar, não de vingar, de dar a vida, não de tomá-la. A decepção foi silenciosa no início. Os dias que seguiram a entrada triunfal de Jesus foram preenchidos com palavras de advertência, atos de purificação e confrontos diretos com os líderes religiosos. Em vez de reunir um exército, Jesus expulsou os cambistas do templo. Em vez de incitar uma revolta, ensinou que se deve amar o inimigo e perdoar 70 vezes 7. A multidão começou a perceber que o seu Messias não marcharia contra Roma, não romperia os grilhões políticos, não proclamaria um levante popular. A esperança de uma libertação imediata foi substituída por uma confusão inquieta. E onde há confusão, a manipulação encontra terreno fértil. Os líderes religiosos, que já haviam decidido matar Jesus, viram na decepção popular uma oportunidade estratégica. Manipularam o povo com insinuações, distorceram seus ensinamentos e plantaram dúvidas nos corações vulneráveis. Bastou que espalhassem rumores, que insinuassem heresia, que sugerissem perigo político, e logo o entusiasmo se transformou em suspeita. A mesma multidão que gritou Hosana foi conduzida passo a passo ao crucifica-o. O povo não foi coagido à força, mas seduzido pelas próprias frustrações. Os aplausos se calaram porque o Messias não servia aos seus planos. E quando Deus não se encaixa no molde humano, o homem prefere rejeitá-lo. A idolatria do povo não era a imagem de um bezerro, mas a de um Messias moldado por expectativas pessoais. Jesus não era o Messias que eles haviam imaginado, e por isso não o reconheceram. Esperavam um conquistador montado em um cavalo, mas receberam um servo montado em um jumento. Esperavam um libertador que quebrasse correntes externas, mas ele veio quebrar cadeias internas.
A rejeição não foi à pessoa de Jesus, mas ao tipo de reino que ele representava. O coração humano é inclinado a aceitar um Deus que confirma seus desejos, mas rejeita o Deus que confronta suas intenções. Por isso a fé da multidão era instável. Ela não estava fundamentada na verdade revelada, mas em suposições alimentadas por séculos de interpretações distorcidas. Jesus, por outro lado, não se deixou influenciar nem pela aclamação, nem pelo repúdio. Ele sabia desde o princípio que o coração do homem é volúvel e que a glória daquele momento seria passageira. Quando ouviu os gritos de Hosana, não se iludiu, e quando ouviu crucifica-o, não se abalou. O seu foco não estava na aceitação popular, mas na vontade do Pai. Ele avançava com consciência de cada passo, sabendo que o mesmo povo que hoje o exaltava em breve o abandonaria. Ainda assim, ele não recuou. Seu amor não era baseado em reconhecimento, mas em missão. E foi com esse amor que ele continuou o caminho que o levaria à cruz. Antes de continuar, aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e nos dizer nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como este e espalhar esse conhecimento. A jornada de Jesus rumo a Jerusalém não foi um acaso, nem uma mera decisão estratégica. Cada passo era a encarnação de uma profecia antiga, cuidadosamente preservada nas Escrituras e aguardada com ansiedade por gerações. Quando ele se aproximou da cidade, partindo da pequena Betânia, carregava consigo não apenas a lembrança do milagre da ressurreição de Lázaro, mas também o peso simbólico de séculos de expectativas messiânicas. A profecia de Zacarias, que anunciava a chegada do rei montado em um jumentinho, começava a ganhar forma diante dos olhos do povo. E não era uma encenação forçada. Jesus escolheu deliberadamente viver e cumprir cada detalhe do que estava escrito, como quem sela um pacto divino com o tempo e a eternidade. Ao enviar 2 de seus discípulos para buscar o animal, o mestre revelou seu domínio absoluto sobre os eventos. Ide à aldeia que está adiante de vós, e logo achareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, disse. Mesmo sem estar presente fisicamente, sabia o que encontrariam. Não era uma ação casual. Era o início visível de uma proclamação silenciosa. O rei de Israel estava entrando em sua cidade, não com a pompa dos reis da terra, mas com a simplicidade do servo. A cena se desenrolava com uma solenidade natural. Os discípulos obedeceram e encontraram o que Jesus dissera. Trouxeram o animal e sobre ele improvisaram uma cela com seus próprios mantos, sem compreender que estavam participando da cena mais sagrada daquela geração. Enquanto o jumentinho caminhava lentamente, a multidão, contagiada pelo gesto e pela memória das palavras do profeta, começou a espalhar seus próprios mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de palmeiras e os agitavam como estandartes de vitória. Os ecos do Salmo 118 preenchiam o ar. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Não era apenas um louvor espontâneo, era uma resposta espiritual a algo que transcendia o entendimento. O povo via Jesus como o herdeiro do trono de Davi, como o libertador aguardado. Mas ainda não sabiam que aquele reinado seria selado, não com espadas, mas com pregos e sangue. Jerusalém estava cheia por causa da Páscoa. Peregrinos de todas as partes enchiam os caminhos de poeira e expectativa. A cidade se preparava para celebrar o livramento do Egito, mas o verdadeiro Cordeiro Pascal ainda era desconhecido para muitos. A entrada de Jesus pelas encostas do Monte das Oliveiras foi mais do que geográfica. Foi espiritual. Anjos invisíveis acompanhavam o cortejo. O céu observava em silêncio e o tempo parecia dobrar-se diante da eternidade.
Aquelas ruas estreitas, marcadas por pedras antigas, agora recebiam o Criador do universo montado sobre uma criatura simples, como quem escolhe conquistar pela humildade e não pela força. As autoridades religiosas, desconfortáveis com os cânticos e a comoção popular, tentaram interromper o momento. "Mestre, repreende os teus discípulos", disseram os fariseus. Mas Jesus, com firmeza e convicção, respondeu: "Se eles se calarem, as pedras clamarão." Aquela frase não foi apenas uma metáfora poética, era a confirmação de que o universo inteiro reconhecia o que os corações endurecidos não conseguiam ver. A terra, os céus e tudo que há neles sabiam que aquele era o Rei prometido. Apenas os olhos cegos pela religião e as mentes endurecidas pela tradição recusavam-se a enxergar o cumprimento literal da palavra de Deus. No meio da multidão estavam Marta, Maria e Lázaro. Eles não diziam muito, mas os olhos estavam cheios de significado. Lázaro, testemunha viva do poder sobre a morte, tornava-se símbolo de que aquele que entrava em Jerusalém não era apenas mestre ou profeta, mas o Senhor da vida. Maria, que um dia ungiu os pés do Mestre com perfume caríssimo, olhava com reverência e dor, como se soubesse que o tempo da partida se aproximava. Marta, prática e fiel, preparava a casa e o coração para o que viria. A atmosfera era sagrada. A cada passo do jumento, o cumprimento da profecia se aprofundava e a cruz já lançava sua sombra sobre a cidade. A euforia da multidão naquele domingo escondia uma tensão silenciosa. O povo judeu, cansado do domínio romano, vivia alimentando uma esperança secular. A chegada de um Messias guerreiro, alguém que restauraria a glória de Israel, libertando a nação da opressão estrangeira. Para eles, Jesus de Nazaré reunia todos os atributos para esse papel. Ele tinha carisma, sabedoria, realizava milagres e falava com autoridade. Era o tipo de líder que poderia incendiar corações e levantar uma revolta bem-sucedida. Por isso, quando o viram montado em um jumento, marchando rumo ao centro religioso e político da nação, os gritos de Hosana se confundiram com expectativas políticas mal compreendidas. O problema não estava na aclamação, mas na motivação por trás dela. Aqueles homens e mulheres não entendiam o verdadeiro significado do reino que Jesus vinha anunciar. Eles esperavam um rei com espada na cintura, exércitos em marcha e decretos de poder. Esperavam a restituição imediata de sua posição nacional, o fim das injustiças, a humilhação dos inimigos. Porém, o reino que Jesus trazia era de outra natureza. Era invisível aos olhos, mas real no espírito. Um reino construído não com pedras, mas com arrependimento. Um governo que começava no interior do homem e se manifestava através do amor, do perdão, da verdade e da justiça. Esse contraste profundo entre a expectativa do povo e a missão divina de Cristo gerou frustração. A cada dia que passava após a entrada em Jerusalém, sem que o mestre tomasse qualquer atitude contra Roma, aumentava a inquietação entre os que o aclamaram. Ele não convocava tropas, não invadia quartéis, não incendiava estandartes do império. Pelo contrário, continuava falando em parábolas, ensinando sobre mansidão, humildade e serviço. A mesma multidão que sonhava com um golpe de Estado começava a se perguntar: será que nos enganamos? E nesse abismo entre a expectativa carnal e o plano celestial, o veneno da decepção começou a se espalhar. Até mesmo entre os discípulos, essa confusão era evidente. Pedro, por exemplo, chegou a repreender Jesus quando este anunciou sua morte iminente. Ele não conseguia aceitar um Messias sofredor. Queria um líder vitorioso, imbatível. Tiago e João disputaram entre si quem se sentaria à direita e à esquerda de Jesus em seu reinado terreno. Nenhum deles imaginava que, em vez de tronos, haveria cruzes.
A cruz não cabia na teologia nacionalista que o povo havia construído ao longo dos séculos. Por isso, quando Jesus se recusou a seguir o script esperado, muitos dos que o seguiram com palmas e mantos, agora começavam a se afastar em silêncio. Os líderes religiosos, atentos a essa frustração crescente, aproveitaram o momento. Começaram a semear dúvidas entre o povo, sugerindo que Jesus era um falso profeta, um blasfemo que colocava em risco a segurança da nação. Eles sabiam que o Messias verdadeiro, segundo a concepção popular, deveria trazer conquistas visíveis. Como Jesus pregava submissão, perdão e entrega, bastava reforçar essa contradição para minar a confiança da multidão. E foi exatamente isso que fizeram. Enquanto o povo aguardava sinais de rebelião, os sacerdotes e fariseus sussurravam: "Ele não é quem você pensa. Se fosse o escolhido, já teria agido." O distanciamento entre a fé genuína e a expectativa política chegou ao ápice quando o povo, percebendo que Jesus não cumpriria suas esperanças humanas, virou as costas. A mesma boca que havia clamado "Bendito o que vem em nome do Senhor" foi usada para gritar "Crucifica-o". Não foi um erro de avaliação. Foi uma rejeição consciente de um reino que não correspondia ao que esperavam. Ao verem que ele não destruiria seus opressores, preferiram se aliar a eles. A verdade de Cristo expunha a idolatria escondida no coração de muitos. O desejo de glória terrena acima da vontade divina. Jesus, no entanto, não mudou sua missão por causa da incompreensão alheia. Seguiu firme, fiel ao propósito eterno. Sua entrada em Jerusalém foi um anúncio. O reino já estava entre eles, mas seria revelado de forma inesperada. Dias antes de entrar em Jerusalém, Jesus realizou um dos sinais mais impactantes de seu ministério: a ressurreição de Lázaro. Betânia, uma pequena vila a poucos quilômetros da capital, foi o cenário onde a morte teve de se curvar diante da palavra do Filho de Deus. Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. O cheiro da decomposição era uma sentença definitiva para os olhos humanos. Mas Jesus, com voz firme e autoridade celestial, bradou: "Lázaro, vem para fora!" E o morto saiu. Não houve fórmulas mágicas, apenas a manifestação do poder divino sobre a vida e a morte. A notícia se espalhou rapidamente, provocando admiração e temor. Para muitos, esse milagre foi a confirmação definitiva de que Jesus era o Messias. Afinal, quem poderia ressuscitar um morto com simples palavras? O povo começou a afluir em massa, não apenas para ver Jesus, mas para contemplar Lázaro, o homem que havia voltado da sepultura. Betânia se transformou em um centro de comoção espiritual. A ressurreição sacudiu os corações e inflou as esperanças. Mas também provocou tremores nos bastidores do poder religioso. O milagre não apenas reafirmava o poder de Jesus, como desafiava diretamente a autoridade dos líderes do templo, que não conseguiam esconder seu desconforto. O Sinédrio, composto por fariseus, saduceus e anciãos, viu na ressurreição de Lázaro um perigo iminente. O temor deles não era apenas teológico, mas profundamente político. Se o povo começasse a seguir Jesus como Messias, o frágil equilíbrio com Roma seria destruído. Eles temiam que uma revolta popular levasse o império a intervir com força, destruindo o templo e tirando-lhes o poder. Foi nesse contexto que Caifás, o sumo sacerdote daquele ano, profetizou sem saber: "Convém que um homem morra pelo povo e não pereça toda a nação." Suas palavras carregavam um peso profético, ainda que ditas com a intenção de eliminar uma ameaça. A partir daquele momento, o plano para matar Jesus deixou de ser apenas uma ideia e se tornou uma decisão estratégica. O milagre de Lázaro foi o ponto de ruptura. Para os líderes religiosos, já não era mais uma questão de debate, mas de sobrevivência institucional.
Eles não podiam permitir que um homem com tanto poder espiritual e popular continuasse influenciando as massas. E Lázaro, por sua vez, se tornou um símbolo inconveniente. Sua mera existência era um testemunho vivo do impossível. Por isso, decidiram também matar Lázaro, numa tentativa desesperada de apagar as evidências da glória de Deus. Mas o que os chefes do templo não conseguiam compreender era que estavam lutando contra algo que não podia ser contido. Jesus não operava sob as regras do poder humano. Ele não dependia de estruturas religiosas nem de influência política. Seu reino era um avanço silencioso, uma revolução espiritual que crescia em cada coração tocado pela verdade. O milagre em Betânia não foi apenas um evento espetacular, foi um divisor de águas. Enquanto uns viam em Jesus uma ameaça ao sistema, outros começavam a vislumbrar a libertação verdadeira. Não das mãos de Roma, mas do domínio da morte. A tensão aumentava a cada dia. Lázaro permanecia calado, mas seu silêncio gritava. Ele não precisava pregar, sua presença falava por si. Os olhos do povo se voltavam para ele como quem encara o inexplicável. Era um lembrete constante de que o Messias estava entre eles, realizando o que nenhum outro havia feito. E isso era intolerável para os guardiões de um sistema que havia se acomodado à hipocrisia e ao lucro religioso. O milagre não trouxe apenas fé, trouxe crise. E toda crise, para quem teme perder o controle, é uma ameaça a ser eliminada. Mesmo sabendo que seu gesto havia desencadeado a fúria dos líderes, Jesus não recuou. Pelo contrário, partiu em direção a Jerusalém com propósito inabalável. Ele não fugia do conflito, pois sabia que cada ato seu era parte de um plano eterno. A ressurreição de Lázaro foi mais do que um sinal de poder. Foi um anúncio. O poder da vida estava entre eles e nada seria como antes. Mas, ao mesmo tempo, os que se apegavam ao sistema preferiram planejar a morte daquele que dava vida. Enquanto o povo celebrava, os corredores do templo se enchiam de conspiração. Do alto do Monte das Oliveiras, enquanto descia rumo à cidade, Jesus contemplou Jerusalém, não com orgulho ou entusiasmo, mas com lágrimas nos olhos. Chorou por aquela cidade que não reconhecia a hora de sua visitação. O Messias entrou não com alegria triunfante, mas com pesar. Ele sabia que a mesma cidade que o recebia em festa, logo o entregaria ao escárnio. O contraste entre a recepção calorosa e o futuro iminente da rejeição era um fardo que ele carregava em silêncio, com o olhar fixo no propósito eterno. A entrada triunfal foi, na verdade, uma denúncia silenciosa contra o tipo de Messias que o povo desejava. Eles buscavam um rei guerreiro, mas receberam um servo. Esperavam alguém que impusesse um domínio visível, mas viram um homem pacífico, montado em um jumento. Era o início de uma colisão entre o reino de Deus e as expectativas humanas. Jesus não foi ali para corresponder aos desejos da multidão, mas para cumprir um plano divino que já estava traçado desde antes da fundação do mundo. Cada passo era uma afirmação de identidade e missão. Enquanto o povo lançava seus mantos no chão e agitava os ramos, celebrava uma vitória que ainda não compreendia. A cena tinha a aparência de triunfo, mas era uma marcha ao sacrifício. A entrada de Jesus em Jerusalém foi uma proclamação do reino, mas não como os homens imaginavam. Era o prenúncio do escândalo da cruz, da humilhação e da entrega. Ainda assim, mesmo diante da incompreensão coletiva, o rei entrou. Não para conquistar pela força, mas para resgatar pela entrega. A glória não viria da aclamação das massas, mas da obediência ao Pai até o fim. Logo após a entrada triunfal, Jesus se dirigiu ao centro espiritual da fé judaica, o Templo de Jerusalém. O que deveria ser um lugar sagrado de encontro com Deus estava tomado por cambistas, comerciantes e sacerdotes que haviam transformado a casa de oração em um mercado ruidoso,
Os átrios sagrados estavam cheios de animais à venda, preços inflacionados e transações exploradoras. Era como se o templo tivesse sido profanado por dentro, não por estrangeiros, mas pelos próprios líderes religiosos que deviam zelar por sua santidade. Jesus, ao atravessar aquelas colunas, não viu apenas comércio. Ele viu a distorção do culto, a substituição da fé genuína por um sistema controlado por interesse, lucro e aparência. O coração da religião havia se corrompido. Então, sem hesitação, o mestre fez um chicote de cordas e expulsou os comerciantes, virou as mesas, derrubou as moedas e os bancos dos vendedores. Aquele gesto, embora violento em aparência, era um ato de justiça santa. Ele não agia com raiva descontrolada, mas com a indignação pura de quem conhece o verdadeiro propósito do templo. As palavras que ecoaram entre os mármores e colunas foram cortantes como lâminas. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em covil de ladrões. Não era apenas uma repreensão, era uma acusação direta contra o sistema religioso. Jesus denunciava não só os comerciantes, mas todo o esquema que fazia da fé uma moeda de troca. Os líderes sabiam que ele falava contra eles, que desafiava a estrutura de poder e a fachada de piedade que haviam construído ao longo das décadas. Enquanto os sacerdotes e anciãos tramavam em silêncio, algo extraordinário acontecia no meio do caos. Cegos, coxos e doentes se aproximavam de Jesus ali mesmo, no templo, e eram curados. Os marginalizados encontravam abrigo. Os esquecidos eram ouvidos. Os pobres sentiam-se bem-vindos. Era como se o templo estivesse, finalmente, cumprindo seu papel. Ser um espaço de encontro com o divino, onde a misericórdia fala mais alto que o ritual e a compaixão supera a aparência. Aquilo, mais do que qualquer milagre anterior, reconfigurava o sentido do sagrado. Os fariseus e saduceus, ao verem as crianças cantando Hosana ao filho de Davi dentro do templo, se enfureceram ainda mais. Para eles era o cúmulo da blasfêmia. Um homem simples, aclamado como Messias dentro do recinto sagrado. Confrontaram Jesus exigindo explicações, mas ele respondeu com a serenidade de quem conhece a verdade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. Aquelas palavras eram uma citação direta das Escrituras, um lembrete de que Deus escolhe os humildes para revelar sua glória. A reação dos líderes religiosos não foi de arrependimento, mas de revolta. Eles perceberam que o controle estava escapando de suas mãos. Jesus havia tocado não apenas no templo físico, mas no alicerce do sistema que eles sustentavam. Um poder baseado no medo, na tradição manipulada e na opressão religiosa. A partir daquele momento, o plano para matá-lo deixou de ser uma mera ideia. Tornou-se uma decisão oficial. Não havia mais volta. A purificação do templo foi o estopim do confronto final entre o Filho do Homem e a elite espiritual de Israel. Mas enquanto a elite endurecia os corações, o povo comum via algo diferente. Jesus não precisava de tronos nem títulos para mostrar autoridade. Ali, entre moedas espalhadas e animais em fuga, o verdadeiro culto renascia. Era um templo em transição. O edifício físico, embora grandioso, já estava marcado para cair. Um novo templo estava sendo apresentado, não feito por mãos humanas, mas edificado sobre a justiça, a verdade e o amor. A casa de Deus estava sendo restaurada, não com pedras, mas com pessoas dispostas a serem morada viva do Espírito. As ruas de Jerusalém ainda guardavam o eco dos gritos de Hosana, mas o fervor começava a se dissipar sob o peso das expectativas frustradas. O povo que esperava um líder político, agora observava um homem que falava de cruz, perdão e entrega. Nos corredores do templo, onde os religiosos tramavam em segredo,
As decisões já estavam sendo seladas. Jesus caminhava entre os pilares com serenidade, ensinando com autoridade e desafiando o sistema com verdades que cortavam como espada. Suas parábolas, antes acolhidas com curiosidade, agora provocavam divisão. A tensão pairava como uma nuvem espessa, e mesmo os corações que antes o aclamavam já começavam a se calar. Entre os líderes, a paciência havia se esgotado. As palavras de Jesus eram vistas como afronta aberta. Quando ele expôs a hipocrisia dos escribas e fariseus com um discurso inflamado, chamando-os de sepulcros caiados, de cegos guias de cegos, os rostos se fecharam em fúria contida. Ali, entre colunas de mármore e olhos atônitos, o Messias pronunciou lamentos sobre Jerusalém, a cidade que matava seus profetas. E enquanto os discípulos ainda tentavam compreender a profundidade daquelas palavras, o silêncio da cidade escondia o rugido da traição que se aproximava. O tempo se esgotava e o cordeiro já caminhava para o sacrifício, passo a passo, sem hesitar. Naquela noite sagrada, enquanto os lares se enchiam dos aromas da Páscoa, Jesus preparava algo que os discípulos não poderiam prever. Pedro e João seguiram suas instruções e encontraram o cenáculo, um cômodo alto e mobiliado, onde tudo estava pronto. Ali, com os 12 ao redor da mesa, Jesus se levantou, tomou uma toalha e, em um gesto que atravessaria os séculos, lavou os pés de cada um. Lavou também os pés do traidor, sem hesitar. Era uma lição viva. A autoridade no reino nasce da humildade. Não veio ensinar apenas com palavras, mas com gestos que desarmam o orgulho e revelam o coração de Deus. Ao redor da mesa, o ambiente era carregado de mistério e solenidade. Jesus tomou o pão, o partiu e disse: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós." Em seguida, tomou o cálice e anunciou: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Os discípulos o ouviam atônitos. Não compreendiam ainda que o que estavam vivendo não era apenas uma ceia, mas a fundação de um novo pacto, não mais escrito em tábuas, mas selado no corpo do Filho. A ceia se tornou o memorial eterno de um reino construído sobre entrega, onde o poder se revela em partir o pão. Mesmo diante da iminência da dor, Jesus falava de amor. Sabia que entre eles havia um coração já entregue à escuridão, mas não o expulsou. Pelo contrário, ofereceu a Judas o pão molhado, o gesto mais íntimo de comunhão naquela cultura. E ainda assim, o traidor se levantou e partiu, selando nas sombras o destino que haveria de cumprir. Do lado de fora, a cidade dormia em ignorância, enquanto dentro daquele cômodo, o céu e a terra se tocavam. Um hino foi entoado. Era a última canção antes da agonia. O louvor antecedia a cruz, e as mãos que partiram o pão em breve seriam traspassadas por cravos. A noite seguia silenciosa quando o mestre deixou o cenáculo e caminhou com os seus para o Monte das Oliveiras. Ali, entre oliveiras antigas, ele falou das provações que viriam, dos corações que seriam peneirados como trigo, da dispersão dos seus. Pedro, inflamado, prometeu fidelidade até a morte, mas Jesus o advertiu com amor. Antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Era o prenúncio da fraqueza humana diante do peso da cruz. O Filho de Deus, ciente de tudo, não recuava. Caminhava resoluto, com os pés firmes no chão da obediência e o coração tomado pela dor de um amor que sabia que seria rejeitado. Ali se consumava o início do fim, ou melhor, o fim que daria início a tudo. Jesus havia exposto os hipócritas, purificado o templo, confrontado os poderosos, servido os seus, instituído um novo pacto e profetizado a traição. Tudo estava pronto. O céu observava em silêncio, os anjos em posição e o universo continha o fôlego. Cada gesto do Cristo era uma preparação para o ápice da história. Os discípulos, ainda sem entender, caminhavam com ele.
A cidade que o havia recebido com mantos agora se preparava para vesti-lo com feridas. Mas o rei não vacilava, porque o reino que ele veio instaurar não era deste mundo. E ninguém, nem mesmo a cruz, poderia impedi-lo de ser estabelecido. O dia amanheceu com o peso do silêncio. Após a ceia, o caminho conduziu Jesus ao jardim de Getsêmani, onde as árvores centenárias testemunhariam a dor mais íntima do Filho de Deus. Ali, afastando-se dos discípulos, o mestre se curvou ao chão e orou com angústia, enquanto gotas de suor misturadas ao sangue escorriam de seu rosto. O céu parecia fechado e a solidão apertava. Ele sabia o que viria, mas mesmo assim se submeteu. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Era o peso de toda a humanidade sobre seus ombros. Enquanto os discípulos dormiam, o Salvador travava sua maior batalha espiritual e, ao fim da agonia, levantou-se pronto para enfrentar o que estava escrito. A escuridão da noite foi rompida pela luz das tochas. Judas, seguido por soldados armados, atravessou o jardim com passos decididos. O beijo que selou a traição também abriu o caminho para a paixão. Jesus, calmo e consciente, não resistiu. Pedro, em ímpeto, sacou a espada e feriu um servo, mas o mestre ordenou que aguardasse. Seus inimigos não o prenderam à força. Foi ele quem se entregou voluntariamente. Enquanto isso, os discípulos fugiam, tomados pelo medo. A solidão agora era completa. Amarrado, Jesus foi conduzido aos líderes religiosos, onde o julgamento já havia sido decidido antes mesmo de qualquer acusação formal. A madrugada se arrastou entre mentiras e injustiça. No pátio do sumo sacerdote, falsas testemunhas distorciam suas palavras. Jesus, em silêncio, suportava a farsa. Quando finalmente respondeu, confessando ser o Filho de Deus, rasgaram suas vestes e clamaram blasfêmia. Enquanto isso, do lado de fora, Pedro aquecia-se perto do fogo. Por 3 vezes foi confrontado e por 3 vezes negou conhecer o Mestre. Quando o galo cantou, seus olhos encontraram os de Jesus, e ele saiu dali chorando amargamente. A pureza do cordeiro se contrastava com a fraqueza dos homens. E enquanto a cidade dormia, o plano da redenção se acelerava pelas mãos dos injustos. Ao amanhecer, Jesus foi levado a Pilatos. Os líderes queriam sua morte, mas não tinham autoridade para executá-lo. Pilatos, intrigado, interrogou o Nazareno e não encontrou culpa alguma. Tentou livrá-lo, ofereceu a soltura segundo a tradição pascal, mas o povo preferiu Barrabás, um criminoso. As vozes que antes gritavam Hosana agora ecoavam Crucifica-o. Pilatos, temendo a instabilidade política, lavou as mãos diante da multidão. A decisão foi selada: Jesus seria crucificado. Entregue ao escárnio dos soldados, foi despido, açoitado e coroado com espinhos. Cada ferida, cada golpe, cada humilhação fazia parte do preço pago por amor. O caminho até o Gólgota foi lento e pesado. A cruz vergava os ombros já marcados pela tortura. No trajeto, Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo. As mulheres choravam e Jesus, mesmo exausto, ainda lhes dirigia palavras de consolo. Ao chegar ao lugar da caveira, cravaram-no no madeiro, entre 2 malfeitores. O céu começou a escurecer ao meio-dia. Mesmo pendurado na cruz, suas palavras continuavam carregadas de misericórdia. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Enquanto os soldados disputavam suas vestes, ele entregava sua vida. Um ladrão zombava, o outro clamava por compaixão, e encontrou salvação no último suspiro de fé. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou e o cordeiro expirou. Um centurião romano, ao ver tudo, declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. José de Arimateia, discípulo secreto, pediu o corpo de Jesus e o sepultou em uma tumba nova, envolvido em linho e aromas. O silêncio caiu como um luto sobre toda a criação.
As esperanças pareciam sepultadas com ele e os discípulos se esconderam. Porém, o céu já preparava o terceiro dia. A história ainda não havia terminado e a promessa da ressurreição repousava sobre aquela pedra que selava o túmulo. Enquanto o mundo via derrota, o céu sabia que a vitória já estava a caminho. Ao romper da manhã do terceiro dia, as mulheres foram ao sepulcro e encontraram a pedra removida. Um anjo anunciou a maior notícia da humanidade. Ele não está aqui. Ressuscitou. O túmulo estava vazio e a morte havia sido vencida. Maria Madalena correu, aflita, e no jardim encontrou alguém que julgava ser o jardineiro. Mas ao ouvir seu nome, reconheceu o mestre. Jesus estava vivo. Ele apareceu aos discípulos, atravessou portas, mostrou as marcas, comeu com eles, restaurou Pedro e fortaleceu os corações. O rei crucificado havia ressuscitado e agora inaugurava o reino eterno, um reino sem fim, firmado na cruz, mas glorificado na ressurreição. A história de Jesus, desde a entrada triunfal em Jerusalém até o silêncio rompido pela ressurreição, revela a profunda tensão entre expectativa humana e propósito divino. Muitos esperavam um Messias guerreiro, mas receberam um rei que servia, perdoava e amava até o fim. A mesma multidão que o aclamou o rejeitou quando ele se recusou a seguir os moldes do poder terreno. Sua coroa foi de espinhos, seu trono uma cruz, e ainda assim seu reinado transformou o mundo. Ao vencer a morte, Jesus não apenas confirmou sua identidade, mas inaugurou um novo caminho, não de conquista pela força, mas de redenção pelo sacrifício. Essa narrativa, embora antiga, continua pulsando no presente. Em cada geração, as pessoas seguem esperando um Deus que se encaixe em suas vontades e muitas vezes rejeitam o verdadeiro Cristo quando ele desafia suas expectativas. Mas o reino que Jesus trouxe não se impõe com glória visível, e sim se instala em corações quebrantados, humildes, dispostos a seguir um caminho de entrega, não de imposição. O túmulo vazio continua ecoando esperança, lembrando que a verdadeira vitória não está em escapar da dor, mas em ressurgir com propósito depois dela. O rei rejeitado continua sendo a resposta para todos os que o aceitam com fé sincera. Deixe suas reflexões nos comentários e lembre de se inscrever no canal. E se você deseja continuar aprendendo mais sobre essas poderosas histórias bíblicas e acessar conteúdos exclusivos e antecipados, considere se tornar membro do nosso canal por um valor simbólico. Como membro, você terá acesso a vantagens especiais que vão te ajudar a se aprofundar ainda mais nesse conhecimento divino. O link está na descrição. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.